Sim, Deus. É no teu santo nome, Pai amado, Pai querido, que nós estamos aqui mais uma vez neste programa Algo Novo. Ele já nasceu com o intuito de ser online. Ô Pai amado, então abençoa, Pai amado, esta ferramenta. Pai amado, Pai querido, que tudo ocorra bem, que esta mensagem possa chegar a todas as pessoas que estão conectadas, que estão tentando se conectar. Pai, nós pedimos, Pai amado, que a tua unção, a tua proteção esteja sobre este programa. Esteja. E que não haja queda de internet, não haja variações de internet. Não mesmo. Ô Pai amado, nós sabemos que nós estamos aqui na nossa casa, ou é diferente quando estamos lá na igreja, quando na igreja a gente consegue evitar barulhos. Aqui não, aqui tem vizinhos dos lados. Ô Pai, mas em nome do Senhor Jesus, que nós não sejamos perturbados, Pai. Ô Pai, por qualquer barulho de cachorro latindo, em nome do Senhor Seja Jesus. Deus. Pai, que seja um momento de edificação, seja um momento, Pai amado, que nós possamos, aleluia, fazer este programa para o Senhor. Fala conosco, Pai, através deste programa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome santo do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Entrou mais gente aí, não? Não, ainda não. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra a tua Bíblia no livro de Naum, capítulo 1, verso 7. Naum. Meu Deus, será que tem esse livro na Bíblia? Onde é isso, pastor? Que Bíblia é essa? Naum, capítulo 1, versículo de número 7. Né? Naum está lá já nos finais lá do Velho Testamento. É um dos profetas que está, né, o livro dele está lá no finalzinho do Velho Testamento. Amém? Naum, capítulo 1, versículo de número 7. Vou até escrever aqui para ficar, para quem gosta de anotar, igual a Joana, né, Joana? Naum, capítulo 1, verso 7. Tá aí. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amém. Oh, aleluia. Que versículo maravilhoso. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e ele protege os que nele confiam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você confia no Senhor? Amém. Você confia cegamente no Senhor? Amém. Você obedece a Ele plenamente porque você confia, quem confia obedece? Se você confia no Senhor, nós temos a garantia neste versículo que Ele nos protege. E se nós confiamos, Ele nos protege, Ele também é bom, um refúgio em tempos de angústia. Tempos de angústias, amado. Ó, muita gente falando cegamente aqui, a Sara, a Joana, né? Glória a Deus. Tempos de angústia, amado, é momentos de lutas, momentos de tribulações. Não necessariamente, não que não seja tempos de angústia, o que nós estamos passando com esta pandemia, mas não necessariamente uma angústia que é mundial, vamos dizer assim, que é essa questão da pandemia. Às vezes, né, pastor, tem as angústias particulares, pessoais. Aquelas angústias que a gente vive, só a gente vive, ou só pessoas da nossa família, por exemplo, vive, passa por aquele momento. O mundo não, os irmãos da igreja não, pessoas da sua vizinhança, enfim, do seu conhecimento, não. Você, às vezes, naquele momento, passando por uma angústia. E aqui a palavra de Deus diz que ele é um refúgio nesse tempo. O que é um refúgio? Refúgio é um local onde a gente pode ir, que a gente vai ser abrigado, protegido, acolhido, abraçado, né? Refúgio é assim. A gente está procurando um lugar para refugiar numa tempestade, a gente está num campo, um local que não tem edificações por perto, né? Está lá na roça, enfim.
e começa aquela tempestade, a gente vai procurar um refúgio, um local onde a gente possa ser amenizado daquela tempestade, daquela chuva forte. E aí às vezes a gente encontra uma caverna, uma gruta, uma árvore, né? Enfim, são locais que vão nos agasalhar, que vão nos proteger até aquela situação passar. E a palavra de Deus diz que Ele é um refúgio nesses tempos. Tempos individuais de angústia, tempos coletivos de angústias, como nós estamos vivendo também. Amém, povo de Deus? Ele protege, guarda, é um refúgio para quem nele confia. Amém? Confia no Senhor. Eu vejo o nosso Deus, o nosso Senhor, como uma torre forte. Amém. Muitas vezes eu me saio um pouquinho dessa torre forte, dou uma olhada no tempo e corro para dentro de novo. Assim é Deus na nossa vida. Ele nos abriga todo momento. A qualquer instante que precisamos, Ele está ali de portas abertas para que nós possamos refugiar. Irmãos, como o pastor disse, nós vivemos todos os dias guerras. Guerras conosco mesmo, guerras ao nosso redor, guerra lá fora e com a nossa alma e corpo também vive em guerra, né? É uma guerra constante. Como eu falo, a gente mata 1, 2, 3 leões por dia para podermos permanecer firmes na presença de Deus. Mas com uma esperança maravilhosa, que diz o seguinte: se vocês permanecerem até o fim, terás a coroa da vida. É isso que nos mantém de pé todos os dias. É essa promessa que Deus tem para nós, é que nos faz levantar todos os dias e guerrear. Glória e lutar mesmo. Porque se nós formos para o mundo, para a nossa vida, levantar todos os dias de braços cruzados e esperando a morte chegar, ela chega. Nós precisamos sim lutar, nós precisamos vencer. E é com Deus na nossa vida. É Ele que nos dá as armas que precisamos, é Ele que nos dá a palavra certa para falar, é Ele que nos dá o refrigério quando estamos desconsolados, é Ele que nos põe no colo, é Ele que nos abraça, é Ele que nos sustenta. Nós nunca temos sempre um amigo do nosso lado 24 horas por dia, um amigo assim carnal, que eu possa apertar, palpar, né? Mas o nosso Deus, Ele está presente, mesmo que a gente não vê, mesmo que a gente não possa vê-lo de olhos físicos, mas Ele está ali, todo o momento conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinho nessa batalha, porque Ele sabe, Ele também guerreou, Jesus guerreou, da mesma forma que nós guerreamos. Ele diz assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus venceu por quê? Porque Ele lutava todos os dias. Todos os dias ao redor de Jesus tinha pessoas querendo derrotá-lo. Todos os dias ao redor de Jesus tinha pessoas querendo defamá-lo. Todos os dias ao redor de Jesus tinha pessoas criticando. Todos os dias ao redor de Jesus o diabo estava ali, arrumando coisas para poder pegar Jesus. E dentro de Jesus, dentro da cabeça de Jesus também, a mente de Jesus também, ele guerreava contra todos os dados inflamados do maligno. E também assim é conosco. Também é conosco dessa forma. Porque o diabo, se ele atentou e quis molestar Jesus com palavras, com pensamento, com atitudes, ele também, imagina a gente o que ele não quer fazer. Por isso nós precisamos, meus amados, nos refugiar em Deus. Nos refugiar na torre que é Jesus. Glória a Deus. Amados, momentos. Porque o que acontece é o seguinte. Hoje, na atual situação que nós estamos vivendo, mais de um ano nessa crise, nessa pandemia, nesse pânico, nesse terror que a gente está vivendo, é muito fácil, às vezes, de esquecermos que existem outras coisas. Então a gente parece que o foco só está nisso, só na pandemia, só na doença e tal. Mas a vida continua. Então existe muitas coisas que
é sonho nosso, ou muitas coisas que o vídeo está falando que deu uma pausada. Como é que está aí? Voltou. Voltou? Glória a Deus. Amém. Está dando uma pausada, né, irmãos? Pelo menos aqui conosco aqui. Mas amém, mas vamos lá. Nós estamos vivendo neste mundo em pandemia, mas acontece que nós temos as nossas vidas, as nossas atividades. E aquelas outras situações, que parece que é só pandemia, mas não é. Aquelas outras situações, nós temos que enfrentar ela dia a dia. O que nós enfrentávamos antes desta pandemia, a nossa luta diária, né? Satanás sempre querendo nos derrotar, só fez com esta pandemia aumentar mais uma. Tem mais obstáculo agora que não tinha um ano atrás, que era a pandemia. Mas continua Satanás sendo inimigo da nossa vida. Continua o diabo sendo aquele que não quer que a gente persevere, que a gente conquiste, que a gente creia em Deus. E esse versículo fala que se nós crermos nele, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa proteção. Ele fará, aleluia, os milagres acontecer, ele protege os que nele confiam. Então, meu amado, minha amada, vamos colocar o Senhor Jesus na frente de tudo. Vamos aproveitar esse refúgio que ele é. O que você possa estar passando, qualquer uma situação, não sofra sozinho. Não enfrente esta situação sozinho. Saiba que você tem Jesus do teu lado. Saiba que ele é o refúgio. Sabe que ele te acolhe, ele te guarda, ele te protege. Basta você confiar. O Senhor tem falado conosco sobre isso ultimamente, né, pastor? Confiança, intimidade, né? Ontem na igreja, obediência, né? Perseverança. O Senhor Jesus quer isso da gente. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Cegamente, né? Como eu falei, muitas pessoas falaram aqui, né? Porque a nossa confiança nele é que faz a diferença. Porque ele sabe quando a gente confia e quando não. E se nós duvidarmos dele, ele sabe que nós estamos duvidando. Né? Nós precisamos confiar cegamente, como diz aqui, né? E de forma que quando vier qualquer tempestade maior na nossa vida, nós possamos saber que pode até vir tempestade, mas não nos atingirá. Ou se atingir a gente, vai ser uma tempestade fraquinha, porque a mão dele está estendida sobre nós. Temos que confiar. Confiar é isso, amados. Confiar é entregar e falar assim, pronto, ele vai resolver aquilo para nós. Nós vamos fazer a nossa parte, né? Porque nós não podemos cair no erro de acharmos, porque entregamos na mão do Senhor, agora a gente não precisa fazer mais nada. Geralmente a gente vai precisar fazer assim. Tem a nossa atitude. Uma delas é clara, sempre, é a perseverança. É confiar e continuar confiando. Confiar e acreditar que o que eu estou vendo com estes olhos não é aquilo que o Senhor Jesus tem para mim. E que amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, enfim, não importa, o milagre vai acontecer. Vai chegar o tempo de nós sairmos daquela opressão, daquela angústia que estamos momentaneamente vivendo. Amém? É crer e fazer a nossa parte. Não chegou, vai ser amanhã. Oh, aleluia. Hoje não chegou o meu milagre, então eu creio que amanhã vai chegar. Amanhã não chegou o meu milagre, quarta-feira não passa. Quarta-feira não chegou o milagre, quinta-feira então é o dia. É hoje. É hoje. Amém? É essa confiança. Porque aí, meu amado, minha amada, o Senhor Jesus olha lá do alto e fala assim, não tem jeito. Olha lá. Pai, vamos socorro. Vamos socorrer, vamos fazer o milagre acontecer. Tem na Bíblia a passagem do juiz, né, e da viúva, que o próprio Senhor Jesus contando, aquela viúva ia todo dia clamar lá para o juiz para julgar a causa dela, todo dia. O juiz, não vou hoje, não vai ser. Outro dia ela voltava, outro dia ela voltava. O juiz iníquo. E o juiz era um juiz que não era um juiz justo, não era Jesus, não era Deus. Era um juiz, um homem.
Até que ele falou assim, eu não tenho como, essa mulher todo dia está aqui na minha porta, pedir para me julgar a causa dela. Eu vou julgar a causa dela. Amém? Assim somos nós com o Senhor. Ó Senhor, eu estou aqui, eu estou firme, ele olha, está vendo aquela pessoa, tinha tudo para estar chorando, tinha tudo para estar murmurando nos campos, tinha tudo para estar reclamando, e ela está lá de pé, firme, chorando por dentro, mas soltando sorriso por fora. Ah não, pai, vamos lá, vamos enviar o socorro, vamos enviar a bênção, vamos acabar com os dias de sofrimento daquela pessoa. É assim que o Senhor Jesus faz. Por isso nós precisamos confiar. Por isso a confiança, mano, ela é fundamental para uma vida cristã. Pedro andou sobre as águas. No momento que ele vacilou, o que aconteceu? Ele afundou. No momento que na cabeça dele, na mente dele, passou uma dúvida. Será que é Jesus mesmo? Ele começou a afundar. Jesus estava perto dele, segurou pela mão e não deixou ele morrer afogado. Olha para você ver, foi frações de segundo. E às vezes, amado, o demônio coloca isso na nossa vida. Coloca isso na nossa mente. Por isso nós temos que filtrar a nossa mente com palavras edificantes, com músicas edificantes. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Por isso que a gente fala, a gente bate muito nessa tecla de estar lá na igreja, de participar dos cultos todos que puder participar, de não perder culto por coisa nenhuma, de estar sempre buscando a palavra de Deus, de estar sempre orando, de estar sempre jejuando, de estar sempre estudando a palavra. Tem oportunidade, não quer dizer, amado, você não vai fazer outra coisa da sua vida, não, não é não. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você vai ter tempo para o seu lazer, não tem problema nenhum. Mas todas as vezes que eu quero, aleluia, ter um tempo maior de intimidade com o Senhor, eu preciso buscá-lo com mais frequência. Amém? E mesmo nos momentos de prazer, que você vai, né, fazer uma atividade física, que você vai para um churrasco, enfim, dá para você estar ali naquelas pessoas que estão com você, falando do Senhor Jesus, falando, né, daquilo que é gostoso de falar. Amém? Por isso músicas, vai ouvir música, não ouve música mundana, ouve música que edifica, que alimenta a sua alma, que vai trazer paz, refrigério para o teu coração. Porque a gente fazendo isso, a gente está perseverando e demonstrando através disso tudo confiança no Senhor. Amém? Não tem problema nenhum você, em algum momento do seu dia, do seu tempo livre, você assistir lá um filme, uma série que você gosta, um programa de televisão, mas não tem problema nenhum. Agora, você precisa também durante esse dia ter tempo para Deus, para ler a palavra, meditar na palavra, ouvir, né, louvores que vão te edificar. Estava falando com a Roberta hoje, a Roberta veio almoçar aqui em casa, e ela estava, né, nos comentários que a gente estava conversando, ela, lá no trabalho dela, permite isso, lógico, né, tem trabalho que não permite. Ela passa muito tempo com um foninho de ouvido, ouvindo músicas, hinos evangélicos. Olha que maravilha. É lógico, nem todo trabalho permite isso, e nem todas as empresas também permitem coisas assim. Mas, olha que bênção, né? Se permite eu poder estar trabalhando e conectado, né? Escutando um louvor, ali, um louvor de paz, um louvor de edificação, é maravilhoso, amados. É maravilhoso. Por isso que nós precisamos confiar cegamente no Senhor, fazendo a vontade dele. Porque quem confia faz o quê? Obedece. Quem confia, quem obedece, é íntimo. Quem confia, quem obedece, quem é íntimo, persevera. Você está vendo que uma coisa vai puxando a outra e vai dando subsídios, vai dando força para que a gente possa vencer o diabo. Amém? Enquanto tivermos nessa terra, né? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós vamos ter as nossas guerras todos os dias. Mas a única maneira de vencer é termos confiança no Senhor. Porque eu lembro de que quando eu estava lá no mundo, eu achava até que vencia as guerras que o diabo impunha para mim, mas na realidade eu não vencia, eu só dava
como é que vai, um gelo nessas guerras. E depois você deixava ela de lado. Deixava ela de lado. E depois elas vinham com mais força para me destruir realmente. E hoje eu vejo a diferença. Que Deus, ele guerreia para mim. Ele vai à minha frente, abrindo, destruindo as armadilhas que o diabo coloca. E antes, quando eu não tinha Deus para fazer isso, as armadilhas estavam sempre ali. E às vezes eu achava, gente, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que veio essas coisas na minha vida hoje? Só comigo acontece isso? Hoje eu vejo que é Deus hoje na minha vida, que vai tirando todas as armadilhas, desmartelando tudo que o diabo quer colocar. E Deus, ele tem feito isso com aqueles que ele ama. Amém. Ali o refúgio, né? O refúgio do Senhor, quando nós estamos dentro do refúgio de Deus, quando nós estamos debaixo da cobertura de Deus, ele nos protege, ele nos mostra que ele é Deus da nossa vida. Glória, ele é um pai zeloso, um pai que nos ama e não deixa que a gente passe por dificuldade, que aquilo que a gente não possa passar. A palavra de Deus diz também que Deus não permite lutas na nossa vida que não consigamos passar. Ele só permite aquilo que nós damos conta. Glória então, por mais que difícil que seja, se chegou essa guerra na nossa vida, é porque nós vamos conseguir vencer. É só mantermos a fé em Deus, cabeça erguida, lutando, sem retroceder. Amém? Glória a Deus. A Luana está colocando aqui, né? Pastor, eu sei que vai fazer o milagre assim como fez naquele vale de ossos secos, onde não tinha mais esperança. É verdade. Glória a Deus, lá em Ezequiel, né? É assim, mas nós temos que crer. Ossos, na palavra de Deus fala que não era seco, não, os ossos, era sequíssimo. Ou seja, morto há muitos anos, né? Não havia nem vida mais. Nada, só ossos ali misturados com outros, e com um milagre de Deus, aqueles ossos foi juntando com os ossos que fazia parte daquele corpo, que era um exército ali que havia morrido naquele vale ali, e os ossos estavam de todos, milhares de pessoas misturados. E a Bíblia diz, lê lá depois, que os ossos foram procurando, os ossos, medula foi se juntando, corpo, né, carne foi nascendo, e eles voltaram a ter vida. Voltou a viver. Então vamos crer no sobrenatural, no impossível de Deus. Às vezes nós falamos assim, não tem mais jeito. Amado, como a gente fala essa frase, né, pastora, com uma naturalidade. E olhem, às vezes pai e mãe falam assim, olha, aquele menino não tem mais jeito. Você não quer dizer isso, você pai, você mãe, você não falou isso na essência dessa frase. Lógico que não, você não quer isso. Mas a gente fala. É como, parece que já está gravado, isso não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, mas meu casamento não tem mais jeito, minha vida financeira não tem mais jeito. E a gente fazendo isso, amado, falando assim, a gente está desacreditando de Deus, a gente não está confiando em Deus. Ou a gente está falando assim, com outras palavras, que Deus não está sendo bom para nós. Isso não é confiar em Deus. Naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, por mais que a gente se sinta derrubado para baixo, talvez até com vontade de proferir uma palavra dessa, nós não podemos proferir. A palavra tem poder. Nós não podemos deixar sermos amaldiçoados por nós mesmos, ou amaldiçoar alguém próximo a nós, principalmente quando a gente tem autoridade espiritual sobre a vida daquela pessoa. Amém, amados? Vamos confiar. Confiar é isso, confiar é crer cegamente. O Senhor Jesus vai fazer, não importa se é hoje, amanhã, daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. A Letícia está dizendo aqui, com a música, de escutar música, né, Letícia? Eu já tive várias experiências incríveis, arrumando a casa, trabalhando, fazendo atividades físicas. Foram várias vezes que senti a presença de Deus de uma forma sobrenatural, enquanto ouvia música. Amém. Estes momentos cotidianos se tornavam momentos de intimidade com Deus também, lógico. É lógico. Intimidade com o Senhor, amado, não é só quando estamos na igreja,
Ou quando a gente vai para o quarto, a gente tem pessoas que acham que precisa de ter todo um ritual, né? Vai para o quarto, fecha a porta. Não, amados. Dá para a gente ter intimidade com Deus fazendo exercício físico. Dá uma caminhada, põe um foninho, ó. Você está ali escutando a palavra, está conversando com Deus. Pessoas passam perto de você, vê você falando com você mesmo. Você não está falando com você está falando com o Espírito Santo, né? Mas as pessoas acham que você está ficando louco. Uma vantagem da máscara hoje é que você pode sair falando por aí, né? É verdade. Orando, falando com Deus, ninguém vai ver que você está falando com Deus. Eu, na minha muitas andanças por esse Brasil afora, principalmente aqui, estado de Minas, Goiás, São Paulo, andei muito. Viajei muito aqui para essas beiradas aqui desses estados que fazem fronteiras com o Triângulo Mineiro aqui, né? Então eu viajava muito sozinho, amados, eu conversava sozinho. Era uma época que eu não tinha nem rádio no carro, nem nada, não tinha jeito de ouvir nada. Então, celular, eu acho que eu nem tinha, né? Ixi, eu às vezes do centro da cidade, não era só na estrada, não. Estava nas cidades lá e parava no semáforo, eu estava lá conversando com Deus, né? E algumas vezes eu olhei pessoas olhando para mim assim, olhares assustados, né? Pensando, pronto, esse rapaz aí tá doido, né? É uma intimidade maravilhosa. A gente não perde, pastor, mas aí o senhor não fica desatento? De jeito nenhum. Estou atento a tudo que está acontecendo, ao trânsito, mas estou no momento de intimidade com o Senhor. A Bebetinha diz assim, às vezes eu até choro ouvindo música no trabalho, porque sinto Deus. As pessoas sempre ficam assustadas. Fica mesmo. Porque as pessoas não conhecem, né? Essa intimidade que a gente tem com Deus. Por que você está chorando? Essa sensibilidade, as pessoas levam tudo pro pessoal, né? Comigo já aconteceu isso, e a pessoa diz assim, eu te fiz alguma coisa? Não, é Deus, né? É Deus na nossa vida. A intimidade é tão gostosa, tão maravilhosa quando a gente tem uma intimidade com Deus, que a gente começa a sentir Deus, né? Daniel, quando ele tinha uma visão, ele não aguentava, o corpo dele não aguentava ficar de pé, ele teve visões que ele ficava doente, 3 dias doente, porque é muito forte a presença de Deus na nossa vida, né? E nós precisamos sentir, pra gente ter experiências novas com Deus. Amém? A Letícia, com essas experiências, né, de ouvir música e tal, me prepara para orar com mais profundidade à noite. Verdade. Gente, é lógico, né? É assim mesmo. Por isso que a gente fala assim, vamos procurar fazer as coisas de Deus, vamos procurar se ligar em Deus. Porque uma coisa leva a outra. A gente está num momento, de manhã a gente passou por um momento esse, né, de estar ali ouvindo louvor, está tendo aquela intimidade. A gente cria em nós uma vontade muito grande de falar mais com Deus, de estar mais próximo de Deus. Às vezes não tem jeito, que eu tenho que correr fazer um almoço, tenho que cuidar de menino, às vezes só à noite de novo. Mas, amado, a gente tem vontade da noite chegar logo, que a gente sabe que a gente vai ter um tempinho maior ali para orar, para falar com o Senhor. Amém? Mas é uma coisa puxando a outra. Agora, se eu não tenho hábito nada disso, como é que eu vou criar o hábito de gostar de falar com o Senhor? Como é que eu vou criar o hábito de confiar nele? Como é que eu vou ter o hábito de me relacionar com ele? Isso, tudo que nós estamos dizendo aqui, se chama relacionamento. Um relacionamento pessoal é assim. Relacionamento que você tem com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seu cônjuge, com seus parentes, com seus vizinhos. Todos os relacionamentos é assim. Eles têm mais intimidade, os relacionamentos, com aquelas pessoas que você se envolve mais. Com aquelas pessoas que você não consegue se envolver, você não tem uma intimidade profunda e muito grande com ela. Você pode saber nome, você pode saber o nome do marido, da esposa, dos filhos até, mas aquela intimidade de você olhar no semblante da pessoa sem ela falar nada, e você já vê que alguma coisa ali não está certa, essa a gente não tem. Só uma intimidade profunda que vai fazer com que a gente tenha esse tipo de sentimento por aquela pessoa. E a mesma coisa é com Deus. Amém? Vamos fazer isso, né?
Confiar também é isso. A Confiança também é isso. A Elisângela diz que a conversa dela, orar e falar com Deus, foi tão profunda que muitas vezes ela falou em línguas. Verdade, eu também já tive essa experiência, muito gostoso, bom demais. Glória a Deus, amém. A Gisley, o louvor nos leva a ter mais intimidade com Deus, é verdade. Amados, e o contrário também acontece. Eu, graças a Deus, tem mais de 20 anos que eu me converti, ou está fazendo 20 anos, acho que esse ano faz 20 anos, é isso. Então eu não tenho hábito, graças a Deus, desde o começo eu quebrei tudo quanto era disco, eu tinha muito disco mesmo, aqueles bolachão, CD, quebrei, joguei fora, então graças a Deus eu não tenho esse hábito de ouvir música, não ouço música, mundana aí. Mas as músicas mundanas passam em carro, na porta de casa fazendo propaganda. A gente vai num supermercado, tá lá aquela música mundana lá, então a gente vê o poder que a música tem é sempre nesse aspecto. Porque se a gente bobear, a gente começa a cantarolar aquelas músicas que passam muito em comercial de televisão, em programas que às vezes a gente tem costume de ver, Se a gente tirar um pouquinho o foco em Deus, aquela música entra, daqui a pouco a gente está começando a falar, E por quê? Porque a gente deu uma desfocada. Por isso que a gente tem que ficar firme com o Senhor. Às vezes vai almoçar, num restaurante, tem lá uma música ao vivo, um jantar, por exemplo. Ou mesmo no almoço, tem lá um som tocando. E se a gente começar a ficar prestando muita atenção, daqui a pouco a gente tem cantarolando aquela música. E se passar uma música da nossa época que passava, cantava, daqui a pouco a gente está cantarolando. Por quê? Porque a música tem isso. E as músicas que se cantam no mundo são só músicas para derrubar, para deixar para baixo. Músicas que não falam de Deus, músicas que não refrigeram a nossa alma. E a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar o nosso coração ser contaminado, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aí entra na parte do louvor, que o louvor, ele abre caminho para entrar a palavra de Deus, o louvor a Deus. Ele abre caminho para entrar a palavra do Senhor. Por isso que nas igrejas o louvor vem primeiro, para depois vir a palavra, porque é a preparação, o louvor é a preparação para o seu coração receber a palavra de Deus. Já no mundo, as músicas mundanas é uma preparação para o diabo entrar, e trazer alguma coisa. Tudo que está falando ali na música, que você está profetizando, cantando, o diabo está preparando para colocar na vida das pessoas. Por isso nós precisamos cantar só louvores. E às vezes a pessoa acha, mas não tem nada não, gente. É só uma musiquinha de nada. É tão bonita. Vai pensando assim, quando você menos esperar, o diabo está agindo na sua vida de forma tremenda. Porque você abriu a porta, você preparou o caminho, você preparou o terreno para o diabo entrar e fazer residência, ou colocar alguma coisa, algum pensamento ruim. Nós precisamos, amados, vigiar. A palavra de Deus diz vigiar e orai. O vigiar vem sempre em primeiro lugar antes de orar. Não é só orar, nós precisamos vigiar em primeiro lugar. Porque o vigiar é que nos faz fugir das armadilhas. O diabo está sempre preparando uma armadilha aqui, uma armadilha ali, querendo pegar aquele crente que está disperso, aquele crente que está achando que musiquinha mundana não é nada, que é só uma musiquinha. E logo o diabo está preparando ali, quando a pessoa vê, já foi. Por isso que tem muitos crentes doentes, espiritualmente, tem muitos crentes abatidos, fracos na fé, porque acha que tudo é balela. Tudo é normal, Tudo pode. Não, mas a igreja é muito rígida, o pastor é muito rígido, a Bíblia é muito rígida. E não é assim. Em qualquer lugar que você chegue para trabalhar, tem as regras. E a gente, às vezes, aceita as regras da empresa, mas não aceita as regras de Deus. É verdade. Aceitamos as regras do mundo,
da lei do mundo, mas não aceitamos a regra da lei de Deus. E nós precisamos ficar atentos sobre isso, se estamos andando legalmente dentro das leis de Deus. Amém, amados? A palavra de Deus fala assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Certa vez eu vi um post, achei interessante. Estava lá uma jovem perguntando para o pastor: pastor, eu posso ir para a balada? Pode. Pastor, eu posso ouvir músicas mundanas? Pode. Pastor, eu posso beber uma cervejinha? Pode. Eu posso fumar um cigarrinho? Pode. Ai, pastor, o que eu não posso fazer? Você só não pode entrar no céu desse jeito que você está vivendo. Nós podemos tudo, amado. Você pode tudo, né? Agora, nem tudo te convém. E a questão da música, nós temos sempre que lembrar que Satanás, Lúcifer, ele era regente do coral. E ele desceu, né? Foi destituído do céu, da glória, e ele não tem mais essa função. E ele faz aí essas músicas aí mundanas, a grande maioria delas, os compositores, eles entram em transe para compor aquela música. O diabo está falando ali na mente deles e ele coloca lá aquela letra, e infelizmente às vezes, né, pastora, muito cristão, muito evangélico, cantando, cantarolando aquilo e achando tudo beleza, tudo normal. Não é normal. Está cantando música composta por Satanás e está achando que não tem nada a ver. Amados, é para edificar, a música é para edificar o Senhor. E também para edificar a Satanás. Em contrapartida, para edificar a nossa vida. A música de Deus, né? A música de Deus é para edificar, né? É para glorificar o Senhor e ao mesmo tempo edificar a nossa vida. A música mundana está edificando Satanás, está glorificando Satanás. Não, pastor, mas não fala em diabo amado. Ou é de Deus ou não é. Não tem uma coluna do meio. Ou é Deus ou é demônio. É simples assim. Como 2 mais 2 é 4, é desse jeitinho. É Deus ou é demônio. Não tem um terceiro. Não tem um terceiro. Então, se não é de Deus, é do maligno. É do maligno. Amém? Glória a Deus. Vamos confiar no Senhor. Glória a Deus. Parece que entrou mais gente aí, né, pastora? Entrou a pastora Joana, paz, lindinha. Oh, pastora Joana, paz. A Marina. Marina, cadê o Jonathan, Marina? Tá dormindo? Paz, Marina. A Graça Araújo, que Deus abençoe, Acorda. Graça Araújo. O pastor Vanderlei Virgílio, que Deus abençoe, pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei era pastor, você, pastor, era auxiliar aqui do pastor Atla e parece que mudou lá para o sul, já tem um tempinho? Acho que sim, né? Glória a Deus, aleluia. Marina, acorda o Jonathan aí, Marina. Ei, Jonathan, você não é fácil não. Pastora Joana, um abraço pro pastor Eli aí, amém? Um abraço na Natália, na Tatiane, que Deus abençoe, nos netinhos, que Glória Deus abençoe, a Deus. viu? Aleluia. Amados, ô Tiago, cadê o seu amigo Lucas? Está aí, presente? Aleluia. Responde para mim, Tiago, se você está aqui presente, fala aí, pastor, eu estou aqui. O Tiago é amigo do Lucas. O Lucas é amigo do Tiago, né? E ele, há umas 3, 4 semanas, pediu para a gente comentar sobre se todo sofrimento, se é permissão de Deus, né? Se tudo tem a permissão de Deus, né? E ele não... Aí naquele dia a gente disse que não, né? Aquele dia nós não iríamos tocar nesse assunto, que nós estávamos em outro tema, e que nós não teríamos tempo. E falei para ele que a gente ia tocar nesse tema durante os programas futuros, que era para ele participar, né? Aí quando foi hoje eu mandei pro Tiago, o Tiago mandou para ele estar aqui, que nós íamos tocar no assunto, né? E eu não vi ele aqui, né? Mas nós vamos tocar no assunto assim mesmo, né? Aí tem que falar para ele ver o vídeo depois, né? Aleluia.
Você está aqui, né, Tiago? Mas você não viu ele entrando não, né? Você avisou para ele, ele não entrou, né? Aí, como se diz o outro, perdeu, né? Ah, pastor, ele deixou de ganhar nada, perdeu mesmo. Aí ele disse que vai mandar o link para ele. Aleluia. Amados, foi a pergunta do Tiago, amigo do Lucas, amigo do Tiago, exatamente sobre isso, sobre essa questão. Pastor, é permissão de Deus, né? A pessoa às vezes sofrer, a pessoa passar por momentos difíceis, passar por tribulações. Meus amados, sim, tudo é permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não tiver a permissão de Deus. Amém? Não acontece nada, né, se não for da vontade de Deus. Lógico, o Senhor Jesus, Ele quer que nós vivamos bem. Ele quer que a gente não tenha dor, que a gente não tenha sofrimento. Ele quer que a gente viva nesta vida terrena, uma vida, né, de abundância. Mas muitas das vezes, amados, ou na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, nós damos muita brecha para que isso aconteça. E quando nós estamos com a nossa vida no altar do Senhor 100%, muitos sofrimentos são evitados. Agora, é lógico, nós vivemos neste mundo. Nós estamos sujeitos a, por exemplo, vírus. Estou falando de Covid, não vírus. Covid também, mas de vírus. Vírus, bactérias, vírus de gripe. Às vezes nós gripamos, às vezes nós pegamos uma infecção, se a gente não está bem agasalhado numa noite ou num dia frio. Se abusamos de uma bebida gelada, uma água, uma Coca-Cola, um refrigerante, um suco, bebemos muito gelado, a nossa imunidade está baixa. Isso tudo vai fazer com que vírus que está no planeta aconteça e nos acometa. E a gente pode ficar febril, alguns dias espirrando, o corpo sentindo mal, tudo isso, amados, pode acontecer, que é uma forma de sofrimento, é uma forma de dor. Mas tudo acontece com a permissão de Deus. Agora, existem aquelas dores que são causadas pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E as consequências delas vão cair na nossa vida. Mas mesmo assim, permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Amém? Lá em Eclesiastes diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, toda a humanidade, todos que, né? Todos os povos. Nada, nenhuma folha cai sem a permissão do Senhor. Ele sabe de tudo e Ele permite muitas vezes que aconteça. Ele guarda, nos guarda 24 horas por dia, Ele está conosco. Mas muitas vezes Ele permite para que nós possamos consertar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos mudar de rumo, mudar de direção. Ele nos permite que nós passamos por certas dificuldades para aperfeiçoarmos, né? Porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos aprender a fugir das tempestades. Nós precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Nós precisamos, se tudo for bênção nas nossas vidas, nós ficamos no comodismo. Nós não confiamos em Deus, nós não sabemos confiar. Por isso Ele permite muitas vezes que passamos por certas coisas, para que nós possamos aprender a confiar no Senhor. E, irmãos, nós estamos nessa terra para sermos aperfeiçoados por Deus. Porque sem santidade, sem perfeição, não vamos entrar no céu. E muitas vezes, né, pastor, o sofrimento, sofrimento e tudo, e vamos falar de coisas não tão agradáveis, né, ou coisas ruins, né, sofrimento, uma perda, enfim. Muitas dessas coisas, né, pastor, faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Muito. Faz com que a gente nos aprimore na nossa intimidade com o Senhor. Muitas coisas que acontecem na nossa vida de ruim,
É Deus nos ensinando, aleluia, a melhorar, a ser alguém melhor, a ser uma pessoa melhor, a agir de uma forma diferente quando tivermos uma outra situação parecida. Então Deus vai nos moldando também através das dores, dos sofrimentos, das situações. Eu vejo, pastor, que teve tribulação que eu passei quando eu era nova convertida, que me fez, né? Me fez prosseguir. Hoje eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não tinha conseguido ficar na presença do Senhor. Porque é na aprovação que a gente ora mais, que a gente jejua mais, que a gente busca mais a Deus, que a gente busca mais intimidade com Deus. É na aprovação que a gente nos cerca de mais cautela, a gente vigia mais. E é nas provações e que nós somos provados para sermos pastores, para nós termos cargos na igreja, para sermos aperfeiçoados por Deus para o trabalho ministerial. Pastora, e nós mesmos, eu mais a pastora passamos, no começo da nossa conversão, da minha principalmente, a pastora já era, né, isso bem antes da gente ser pastor, tá, mas né, nem ela nem eu, a pastora é cristã há mais tempo do que eu, desviou um tempo da presença do Senhor, e quando eu fui para a igreja, nós passamos por uma luta muito difícil, uma dor muito grande, mas a gente sempre sentiu a mão de Deus ali nos protegendo, nos acolhendo. Passamos por um problema financeiro muito grande. Amados, a gente não tinha o que comer, a gente almoçava e não tinha o que comer na janta. Chegava na janta, Deus mandava alguém, enviava a janta para nós. Acontecia isso no outro dia, a gente viveu isso muito tempo. E foi uma luta, mas foi um aprendizado de Deus muito grande na nossa vida. Para hoje, há muito tempo atrás, a gente consegue entender que aquilo era uma experiência para nós podermos ajudar outras pessoas. Quantas pessoas passando por situações parecidas com as que nós passamos, né, pastor? A gente pôde chegar até ela e falar assim, olha, meu filho, minha filha. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Não é que eu vi falar, né? Como Jó disse ao Senhor, né? Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheci de te ver face a face, de sentir. Nós vivemos, então a gente chegava, muitas vezes a gente dava conselhos, olha, o que você está passando, nós passamos e nós vencemos. Né? Foi um ensinamento, a gente sabia por que a gente estava passando aquilo. A gente sabia. A gente sabia, Deus falou para nós, revelou para nós, numa oração no monte, que nós íamos com os pastores nossos na época, né? E era verdade aquilo mesmo, a gente sabia, tinha consciência que a gente desperdiçava muito quando tinha, e depois quando ficou no pó ali, no nada, a gente começou a dar valor, amado, numa casca de banana, né? Quer dizer, ensinamento. Então a gente ensina para as pessoas hoje, olha, o que você está vivendo, eu já vivi, nós já vivemos, e Deus nos restaurou, Deus nos colocou de pé, Deus manteve a gente, nós não passamos fome, nós não passamos necessidade. É notório, todo mundo sabe que o pastor aqui gosta muito de carne, né? Não fiquei um dia nesse período todo sem comer carne, né, pastor? Verdade. Às vezes comia uma carne mais daquela barata, baratinha, mas comia carne, né? Então a gente passa às vezes por situações que no momento talvez é difícil da gente até entender, mas passa-se os anos, a gente vai entender, foi por isso que eu passei aquela, né? Aconteceu isso na vida de Jó, né? O Senhor disse ao diabo, de onde você vem? Satanás respondeu, de rodear a terra, está lá no capítulo 1 do livro de Jó, a partir do verso 7, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observasse o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra? Ou seja, é lógico que ele te adora. O Senhor abençoa ele poderosamente, o Senhor enriquece ele, o Senhor protege a casa, protege os filhos, protege o rebanho dele, ele é rico, é lógico. Agora, verso 11, estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí o Senhor disse a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão.
Ou seja, Deus deu a permissão, então, para o diabo tocar na vida de Jó, né? E aí eu creio que vocês todos aqui conhecem a história, né? O que que aconteceu? Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu o rebanho, foi no pó mesmo. Mas Deus restaurou. Deus ensinou para Jó muita coisa. Muita coisa. Deus fez Jó entender que ele não era ninguém, que ele não era nada. Quer dizer, Jó, apesar de ser um homem que servia a Deus, que era reto perante a Deus, que era um homem que, né, glorificava a Deus, ele tinha falha ainda. Mesmo um homem que Deus fala para ele, olha, você tem visto meu servo Jó, servo reto, justo, bom, mas mesmo assim tinha algumas coisinhas ali que Deus usou essa situação para melhorar, para transformar. No final ele diz, o que eu mais temia me sucedeu. O que eu mais temia me sucedeu, me aconteceu. E ele disse que ele conhecia a Deus só de ouvir falar, que agora, depois que ele tinha passado por aquilo tudo, ele conhecia com seus próprios Jó olhos. 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, ou seja, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Agora eu senti experiência viva. Agora não tem mais, agora acabou mesmo, não tem mais nada que vai fazer eu me afastar do Senhor. Por que Jó aprendeu, conheceu Deus melhor? Por que ele, hoje, na experiência, né, de Jó, o último capítulo de Jó, ele fala que conhece agora de ver, porque ele sentiu na pele. E o processo que ele passou foi para aprender, foi aprendizado. Ele aprendeu a confiar no Senhor, que antes ele não sabia. É assim que Deus nos faz. Quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos ver o melhor daquela dificuldade. Nós precisamos falar, Senhor, o que o Senhor está me ensinando com isso? Glória a Deus. Aonde o Senhor quer me levar? Onde eu posso chegar com esse aprendizado? Né? E não ficar se consumindo no meio daquela dor. Mas esperar e confiar em Deus. Porque passa, irmãos. Tudo passa. A tempestade, a luta não fica para sempre. Vai passar. Mas quanto mais murmurarmos, quanto mais negligenciarmos na palavra do Senhor, em orar, em buscar Deus, mais demora. Então é mais fácil confiar, esperar, orar e ler a palavra do Senhor e entregar tudo para Deus. Mais fácil é o processo de passar. Amém? E quando nós estamos passando por dificuldades, a gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Deus fala mais nítido com a gente. Por quê? Porque você olha para dentro de você. Você não fica buscando nas coisas do mundo. A gente começa a olhar para dentro de nós. Aonde eu falhei? O que eu deixei a desejar com Deus? Por que está acontecendo isso? Né? São perguntas que Deus vai nos respondendo dentro da palavra dele, para que nós possamos ficar de pé e aprender com a palavra do Senhor. Então, né, pastor, Deus, ele às vezes, amado, permite acontecer aquela coisa aparentemente ruim, aos primeiros olhos, à primeira vista, ruim. Ele permite aquilo acontecer para que daquilo ali ele faça algo melhor. Como diz aí um ditado, ele pega faz do limão uma bela de uma limonada, né? Então nós precisamos, por isso, mas nós precisamos estar na presença de Deus, né? Aconteceu tudo isso com Jó, ele na presença de Deus. Certa vez o Senhor Jesus fala para Pedro, está lá no livro de Lucas, o Senhor Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Eu orei por você, porque você ainda não estava pronto. Aí Deus não permitiu, Jesus não permitiu. Mas Pedro andava com Jesus, Jesus conhecia o coração dele, sabia o que Pedro iria fazer lá na frente. Mas Pedro ainda não estava, tanto é que Jesus logo em seguida fala para ele, ei Pedro, no dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Né? Imagina, mano, Pedro estava andando com Jesus, viu os milagres de Jesus, tudo, andou nas águas, e o diabo pediu para peneirar, e o Senhor falou assim, não, Pedro não, porque Pedro não está pronto, se o diabo peneira ele, Pedro cai, né? Então, e Pedro junto, por isso nós precisamos estar junto com o Senhor. Se nós estivermos junto com o Senhor, perseverando com o Senhor, nós não iremos sofrer nenhum tipo de problema.
pode acontecer a coisa ruim, pode acontecer o mal, mas daquele mal, daquela coisa ruim, Deus vai nos dar, aleluia, a vitória. Vai nos fortalecer, vai nos edificar, vai nos prosperar, vai nos fazer ser ainda mais abençoados, como Jó, que recebeu tudo em dobro. Em dobro. Tudo que ele perdeu lá na frente, Deus restituiu a ele tudo em dobro. E a experiência que temos disso tudo, de termos passado por lutas e provações e dificuldades, e batalhamos e vencemos, e com Deus na nossa frente, é claro, é que hoje nós podemos ajudar outros. E essa experiência que eu tiro é que tudo que nós passamos, irmãos, tudo que nós passamos, serve para a gente ajudar outros lá na frente. Amém. Tudo. Palavras, lutas, dificuldade, ministério, tudo serve para que nós possamos ajudar outras pessoas. As pessoas vêm até nós com situações que nós já passamos e às vezes nós falamos assim, que bênção que nós passamos por isso, porque hoje eu posso ajudar. Amém? Então, meus amados, quando vocês estiver passando por dificuldades, pensa nisso. Eu vou vencer e em breve eu vou poder estar ajudando outros que estão passando pela mesma situação que eu. Amém? Agora, meu amado, minha amada, precisa de estar na presença do Senhor. Precisa. Porque se não tiver na presença do Senhor, o diabo vem e aí é aquela história. Apesar de Deus não querer a dor, não querer o sofrimento, não querer a derrota, mas a pessoa não tem compromisso com Deus. Ela está descompromissada com Deus. Deus fica impedido de proteger. O diabo vai falar, mas você vai proteger aquela pessoa que não gosta do Senhor, que não te ama, que não te obedece, que não é íntimo do Senhor. Deus fica impedido de proteger. Amém? Por isso nós precisamos estar. Viu, Lucas? Por isso que a gente precisa de estar na presença do Senhor. Né? Porque senão aquele sofrimento, o diabo, porque é o diabo que causa o sofrimento, Deus pode até permitir, mas é o diabo que causa o sofrimento. Amém? E lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, tem uma palavra, um versículo maravilhoso. Não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Você está com a vida no altar do Senhor? Você está com a vida, né, plena diante de Deus? Errou ali, volta atrás logo, pede perdão, confessa seus pecados. Está com a vida, né, plena de Deus? Poder de Deus está em você? Lembra da mensagem de ontem? Amém. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. E quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que vocês possam suportar. Amém? Isso estando na palavra de Deus, presente com Deus, né? Firme com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A Gisley diz assim, verdade, nosso testemunho serve para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo o que passamos. E vencemos na prevenção do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso aí, Gisley. Quando nós andamos com Deus, como muitos, né, profetas da Bíblia andou, como os muitos pais, né, pessoas da fé andaram, nós podemos vencer e ver, dar o nosso testemunho depois para outras pessoas. E para arrematar, né, essa questão, né, vamos ao caso de José, governador do Egito. Creio que é do conhecimento de todos aí, se não é, leia Gênesis a partir do capítulo 37 até o fim, até 50, você vai conhecer a história de José inteira. José, eu vou resumir aqui, ele foi colocado numa cova pelos irmãos, foi vendido como escravo pelos irmãos, para os ismaelitas que passavam. Os ismaelitas venderam José para Potifar. José foi colocado na casa de Potifar como mordomo das coisas de Potifar. Aí José governa bem, a esposa de Potifar encantou-se com José, quis José para ela, cantou, né? José era um homem de Deus, um homem temente a Deus, falou assim, não, eu não vou te encostar, você não é minha, você é do meu senhor, né? Do meu patrão. E ela queria agarrar José,
pegou nas vestes de José. José saiu correndo, deixou as vestes na mão dela, ou seja, saiu nu. Ela, naquela situação toda, chamou todos os empregados ali, falou que José queria agarrar ela. E aí ela contou para o marido botou José na prisão. José ficou 2 anos na prisão, até ele revelar o sonho que Faraó tinha. E Faraó então leva José a ser governador do Egito. Eu contei essa história aqui em 1 minuto, 1 minuto e meio, mas demoraram 12, 13 anos, todo este processo. José tinha sonhos, era um homem de Deus, mas sofreu muito tempo até se tornar governador do Egito. Lá na frente ele encontra os irmãos, e lá no capítulo 50, verso 20, ele deixa uma frase aqui maravilhosa, um versículo maravilhoso. Ele fala para os irmãos dele: vocês planejaram mal contra mim. Os irmãos tinham inveja dele, né? E venderam ele como escravo. Vocês planejaram mal para mim, mas Deus tornou o mal em bem. Amém? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Então, às vezes, aquela coisa ruim que intentaram contra você, que planejaram contra você, que fizeram contra você, com a permissão de Deus, porque Deus sabia que ele ia usar aquela coisa ruim, aquela coisa má, para transformar em vitória, para transformar em bem, para transformar em prosperidade, para transformar em vida. Preservar a vida de muitos, levar muitos para o caminho do Senhor, levar muitos para a obra de Deus, levar muitos para o céu. Nosso testemunho, irmãos, às vezes fala mais do que você abrir a Bíblia e pregar em cima de um culto. O nosso testemunho de vida fala muito mais. Quando hoje a gente não vê isso, as pessoas pregando, aliás, dando seus testemunhos, né? Mas se a gente sair com o microfone lá na igreja, eu tenho certeza quantas pessoas têm testemunho maravilhosos para contar. E esses testemunhos nós temos que contar para outros, não ficar guardando em gavetas, engavetados da nossa casa. Nós precisamos falar no ponto do ônibus, no trabalho, no banco de uma praça, nos hospitais. Nós precisamos pregar a nossa vida para outros. Amém? Porque a nossa vida fala muito mais, ganha muito mais almas para Jesus. Você, ou de onde Deus te tirou e aonde você chegou. Amém? Nós temos testemunho maravilhoso. Nós precisamos sim usar esses testemunhos para ganhar almas para Jesus. Amém? Então, Lucas, creio que está respondido, né, a sua dúvida daquele dia, né? E é isso, amados. O que nós aprendemos disso tudo? É que precisamos estar bem com Deus, íntimos com Deus, obedientes ao Senhor. Porque quando vier o mal, o Senhor Jesus vai fazer daquele mal o bem. Ele vai fazer daquela maldição uma bênção. Ele vai fazer a gente superar aquilo e sair muito melhor do outro lado. Amém? Agora, se nós não estivermos com a vida no altar, aí é problema sério. A Letícia diz aqui, o povo de Israel é um exemplo. Passavam sofrimento sempre que desobedecia a Deus. Mas era só voltar para Deus que tudo passava. Realmente, Letícia, era assim mesmo. Amém? Quando estavam em pecados, que estavam lá adorando outros deuses, vinham os opressores e oprimiam o povo de Israel. Mas quando eles se voltavam para Deus, se humilhavam em Deus, Deus tirava a opressão e trazia a paz e a alegria. Amém, povo de Deus? E para encerrar mesmo, para a gente orar, já deu 9 horas, né? Glória 5, aleluia. É um hino que eu acho esse hino lindo. Se eu não estou enganado, chama Bem Supremo. Deus Supremo. Enfim, né? A Gisele colocou aqui. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Oh, aleluia, muito bonito. Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp lá, aleluia, o link aí para essa música. Eu acho ela fantástica. Amém, povo de Deus?
Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vou colocar aqui agora os nossos... Entrou aqui também o pastor Clesley. Que Deus abençoe, Amém. pastor Clesley. Que Deus abençoe. Entrou mesmo, pastor Clesley. Deus abençoe. Dê um abraço na Fernanda por mim, na pastora Fernanda. Que Deus abençoe a vida de vocês, a igreja de vocês, o ministério de vocês. Amém? Glória a Deus. Um abraço, pastor. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Creio que ficou, né, bem explicado aí, né, Lucas? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se ficou, Jesus. coloca um ok pra gente saber. Pra gente saber se ficou mesmo. Se você não tem nenhuma dúvida mais, se tiver, coloca aqui a dúvida. Coloquei aí os nossos endereços, tá, amado? O YouTube, né, o nosso WhatsApp lá da igreja, o Instagram, tá tudo aí. Amém? Glória a Deus. Vocês são uma bênção. Nota 1000. Como é bom, né? Quantas pessoas conosco aqui, chegou a ter 29, mais as pessoas que estão junto, né? Eu não contei aqui, mas passou de 40 hoje, com certeza. Deve ter dado perto de 50 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Com certeza passou de 40 pessoas aqui, né? O Lucas aqui diz que entendeu. Amém. E muito obrigado. Nós é que agradecemos, Amém. meu filho. Se Glória a tiver Deus. dúvidas de mais coisa, manda que a gente vai estudar uma cartinha aqui, a Bíblia, né? Para poder trazer, em nome de Jesus, Amém. a resposta do que vocês precisam. Aleluia. E amados, obrigado, né? Você poderia estar fazendo tantas outras coisas, né? E já tem um compromisso, né? Apesar que o programa Algo Novo se tornou oficial, né, pastor? Já tem um compromisso de quarta, de sexta, de domingo, né? E vocês aqui, vocês são uma bênção, né? E eu tenho certeza que Deus vai honrar cada um de vocês pela fidelidade, pela obediência, né, aos pastores, de estar conosco aqui. Aleluia, glória a Deus. Amém. A Bebetinha, nossa filhinha, tá mandando aqui para mim aqui no WhatsApp, e é verdade, né? Eu vou dar esse testemunho aqui, Roberto, e depois você vai dar domingo lá na igreja, né? A Robertinha foi curada de uma doença que os médicos dizem que não tem cura. Ela não está mais, com o problema da tireoide. Os médicos dizem que não tem cura mais nada. Ela foi no médico agora, 2 semanas atrás, e o médico disse, ela fez exame, você não tem tireoide. Era o remédio todo dia. Pode tirar esse remédio, acabou. Você está livre desse problema. É Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus, glória na a Deus. vida dela. Louvado Jesus seja Cristo, o nome do Senhor. Jesus Cristo ainda cura. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amados? Lembrando, né, quarta-feira, a gente ainda está lá no Toque de Recolher, aqui, né, em Uberlândia, no Toque de Recolher, e, portanto, o nosso culto é somente online, através da página aqui do Facebook. Amém? Os nossos cultos na nossa igreja, normalmente, às 20 horas, às 8 horas, é o horário que já é para nós estarmos em casa. E a gente fez, você estava lá na igreja, eu fiz uma enquete lá para saber se 6h30 podia ter algumas pessoas lá, meia dúzia levantou a mão, 7 horas, umas 10 pessoas levantou a mão, e cá entre nós, amados, eu começar um culto às 7, presencial, para acabar ele às 7h30 para dar tempo de você chegar em casa e nós, é melhor não ter, né? Meia hora de culto, infelizmente. Vamos fazer online, né? Que é melhor. Online a gente pelo menos tem 1h15, 1h30 para fazer, né? Então, em nome de Jesus, eu quero crer que essa é a última semana desse Toque de Recolher. Em nome de Jesus. É a última semana que nós estamos fazendo o programa Algo Novo daqui da nossa casa, que nós fazemos ele lá na igreja, que lá é tranquilo, não tem barulho, não tem nada que possa atrapalhar. E nessa quarta e nessa sexta-feira, em nome de Jesus, será o último dia que nós faremos culto online, somente online. A partir da semana que vem, em nome do Senhor, o Toque de Recolher vai ter acabado. E nós vamos ter o nosso culto presencial às 8 horas da noite lá na igreja. Amém? E se for assim, agora nós estamos profetizando, domingo o nosso culto já nem será às 5 mais, né? Será às 7 horas, horário normal, em nome de Jesus. Amém?
Mas ainda quarta e sexta estaremos aqui nesta página do Facebook às 8 horas da noite, fazendo o nosso culto em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, vocês que nos ajudam nesse programa, nas lives também, compartilhando, comentando, nos dando o apoio que necessitamos. E, ó, vocês são demais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tudo que vocês fazem para o programa, tudo que vocês dedicam e comentam e interagem com a gente, Deus vai retribuir 100 vezes mais Glória na a vida de Deus. vocês, em nome de Jesus. Isso aí é um ministério também, viu? Quando a gente interage, que a gente comunica, tudo que a gente lê aqui de vocês, a gente vê que vocês também estão crescendo espiritualmente. Isso também é Deus na vida de vocês e na nossa vida. Que Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Amém, Elisângela, você também é abençoada e a sua família. Glória a Deus. Também agradecemos a Deus pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Foi bênção, Joana. A pastora Joana foi bênção. Glória a Deus. Amém. Amém, pastora Joana. Deixa eu mandar aqui os abraços aqui para as pessoas que, deram o nome, que a gente pescou aqui. Repito, se a gente não falar o seu nome, ou foi porque você não falou que estava com essa pessoa do seu lado, ou porque a gente não deu tempo mesmo no começo aqui de ver. Amém? Já estou pedindo perdão. Você coloca para nós aí, pastor, não falou meu nome. É a Giovaninha, o Carlos Augusto, a Paula, o Naldão, a Roberta, o Pedro, a Gisele, o Kleber, a Dudu, a Sarinha, José Eurípides, Birani, Rejane, Naldo, Letícia, o João, Gisley, Jair, a Joana Dark, a Sara, Fernanda, Tiago, Lucilene, Lucas, Vinícius, Irmã Neuza, Josineide, Elisângela, Raquel, Luana, Robson, Manu, a Elisângela Coelho, o pastor Vanderlei Virgílio, a Graça Araújo, a Marina, a pastora Joana Dark, o pastor Clesley lá da IEQ, Nova Uberlândia, e o Lucas Andrade. Que Deus abençoe a vida de vocês e a vida de todos que estão aqui, que eu não falei o nome, que porventura não falei o nome, ou você não se identificou aqui, enfim, que os milagres do Senhor alcancem a tua casa, a tua vida, a tua família, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Lembrando que a gente já fez a oração hoje, o nosso clamor de número 387, pastor? Foi, acho que Senhor Jesus, 387, 387 dias seguidos que nós estamos lá na igreja orando, clamando, já fizemos hoje. Porque talvez alguém que não conhece a gente fala, pastor, mas poxa vida, 1 hora aqui na internet, o senhor nem orou pela pandemia? Já oramos sim, querido, E daqui a pouco eu vou postar lá no YouTube, vai estar lá no YouTube, vai estar no Instagram, em nome do Senhor Jesus. Amém? A Sara está pedindo oração para o Luiz Miguel, que está muito gripadinho. E devido ao tempo, esse tempo, filha? É terrível. Nós vamos orar sim. Vamos orar. Quase não está dormindo, tadinho, gente. Vamos nem orar. ele, nem ninguém da casa, Vamos orar. Amados, eu tô com uma infecção de ouvido que eu só tô me ouvindo. Tudo que eu tô falando aqui tá aqui dentro da minha cabeça. Mas amém. Um aqui já melhorou bastante, o outro em nome de Jesus. Amanhã eu vou ser bom em nome do Senhor. Vamos orar, pastora? Faça essa oração pelo Luiz Miguel. Querido Deus. Sim, Deus. Eu coloco agora o Luiz Miguel. Sim, Jesus. O bebê mais fofo que nós já conhecemos. Senhor, que o Senhor vai de encontro à vida dele. Senhor, ele está gripado. Sim, ó Pai, talvez por o tempo, mudança de tempo, verdade. Talvez seja uma alergia, ó Pai querido. Sim. Que o Senhor venha ao encontro do Luiz Miguel. Venha mesmo. Passa, Senhor, com teu poder, com as suas mãos nas vias respiratórias do Luiz Miguel. Sim, limpando toda secreção. Limpa mesmo. Repreendendo todo mal, toda enfermidade, Sim, toda febre. Caia por terra em nome de Jesus. Deus, todo caia por terra espírito mesmo. de doença, em nome de Jesus. Senhor, que ele possa hoje dormir tranquilo, Sim. sereno, em nome de Jesus. Deixando também os pais descansar. Sim, ó Pai, que o Sim, Senhor papai, venha que sobre a milagre da vida cura dele. dele. Ele é um bebê. Sim. Ele não tem pecado nenhum, ó verdade. Pai. Ó Pai, tudo que está acontecendo na Cura, vida Deus. dele, ó Pai querido, é porque esse tempo mesmo está difícil das verdade. pessoas aguentarem.
Por isso, ó Deus, eu te peço Entra, que o Pai, Senhor com a cura. cure a vida do Luiz Miguel, Em nome de trazendo Jesus. cura para a casa dele, para a família dele Sim, e também meu para ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Vamos encerrar já, né? Já passou, já são 9h16, né? Glória a Deus, já está com um tempinho bom. Amém? Mais uma vez, obrigado, né? Por cada um de vocês aqui, que Deus, né, abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. E você diga, escreva, amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Um beijo no seu coração. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Boa noite, que Deus abençoe o sono. Amém. Que seja uma noite de descanso. Glória Que você a Deus. amanheça assim revigorado em nome de Jesus. Que a proteção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Glória a Deus.